Querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós estamos estudando agora o capítulo 12 do livro que tem o título Amai os vossos inimigos. Dentro desse capítulo estamos estudando agora o item Instruções dos Espíritos. Item O Duelo, quarta das instruções que compõem o item O Duelo, correspondente, portanto, ao subitem 14 desse capítulo, que é composto por 3 parágrafos com a instrução de Francisco Xavier do ano de 1861. Notemos, que o ano da comunicação é de 1861, portanto, esse Francisco Xavier não é o nosso Francisco Cândido Xavier, aqui, o nosso querido Chico Xavier. Resumo da instrução. Nós podemos dizer que ela ensina a entender a nossa posição diante de um ofensor, diante de uma pessoa que nos ofende, e nos ensina também a escolher a conduta adequada para quando alguém fizer ou disser algo que venha a nos ofender, Ensina o que nos leva a querer a vingança para que a gente possa evitar esse sentimento. Bem, esse item ensina tudo isso argumentando contra a prática do duelo, mostrando que ela não faz sentido, mostrando as consequências de nosso modo de pensar que nos leva à vingança e as consequências desse ato. Tudo isso está contido dentro desse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Para falarmos um pouquinho daquela ideia de continuidade, vamos lembrar que anteriormente nós vimos o duelo como uma consequência inevitável de maus sentimentos e aprendemos a combater também esses maus sentimentos. Vimos que o duelista tem grande responsabilidade na escolha que faz em duelar. Agora nós somos levados a raciocinar sobre a causa disso tudo e sobre a melhor atitude a tomar quando nos sentirmos ofendidos. Então vamos ao primeiro parágrafo, que nós separamos em 2 partes. Essa aqui é só a primeira parte desse primeiro parágrafo, para a gente poder entender um tanto melhor o que essa lição nos traz, Então vamos lá. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente, ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Então vamos entender essa primeira parte desse primeiro parágrafo, Quando a gente ouve uma palavra, às vezes, e isso acontece principalmente na frente de outras pessoas, é normal, é comum a gente ter esse tipo de pensamento da primeira frase do texto, O que vão pensar de mim se eu não reclamar a reparação? Se eu ficar quieto, se eu simplesmente aceitar? O que os outros vão pensar a meu respeito se eu não exigir essa reparação? A opinião do mundo, muitas vezes, é o que me faz buscar a vingança. A opinião, não. O que eu penso a respeito da opinião dos outros, das pessoas com as quais eu convivo, é o que me faz buscar a vingança. Eu posso receber essa palavra, uma ação, uma conduta que venha me prejudicar, e então eu me pego nessa situação, pensando, bem, se eu não tentar reparar isso, o que os outros vão pensar de mim? Então esse é um dos principais móveis, uma das principais coisas que me levam a buscar reparação. Nós temos aqui então essa questão da opinião alheia, a opinião das outras pessoas, opinião mundana, No entanto, essa opinião é identificada aqui no Evangelho de 2 fontes diferentes. As pessoas que estão conosco são de 2 tipos. Umas são loucas como nós, que queremos a reparação, que queremos a vingança. Loucos porque são homens atrasados. Essas pensam igual
a nós e nos censurarão se agirmos assim, né? Querendo a vingança. Mas a opinião também vem de pessoas esclarecidas. Não apenas de pessoas atrasadas, mas também de pessoas esclarecidas. Esclarecidas pelo quê? Pelo progresso intelectual e moral. Pessoas que cresceram na moral e no progresso intelectual, na moral, né, e no intelecto. Essas pessoas dirão que nós somos verdadeiramente sábios quando nós ouvimos uma afronta ou recebemos uma afronta, recebemos uma ofensa e não buscamos reparação. Então vejam que a opinião aqui é colocada em duas fontes diferentes, né? Os loucos e os esclarecidos. Dos primeiros, dos loucos, temos censura. Dos esclarecidos, temos concordância com a sabedoria. Então a gente escolhe também para que lado das opiniões mundanas a gente quer olhar. Isso é muito importante aqui no Evangelho, né? E ele nos pede ainda para a gente refletir um pouco. Refletir um pouco, pensa um pouquinho, né? Às vezes uma palavra é dita impensadamente, às vezes a pessoa não teve a intenção de nos ofender, de nos ferir. Às vezes essa palavra é inofensiva, mas a gente é que se viu ofendido. E vem de um de nossos irmãos, de um de nossos amigos até. Não é? Mas mesmo assim o nosso orgulho fica ferido e a gente responde de modo acre, responde de modo azedo, de modo duro. E quando a gente age dessa forma, a gente acaba gerando uma provocação. E daí a gente tem, então, instaurado ali o quadro que nos leva a discutir, que nos leva às afrontas, às discussões, discordâncias e assim por diante, né? Então, essa reflexão a qual o Evangelho nos convoca aqui, nos diz que nem sempre o outro tem intenção de nos ofender, mas que às vezes nós respondemos de modo equivocado e acabamos por provocar. Então é muito interessante a gente identificar que até aqui o parágrafo identifica a causa da vingança, que muitas vezes é a nossa posição de escolher um lado errado da leitura correta da situação. Tanto em relação ao que os outros vão pensar, quanto em relação à nossa atitude a ser tomada. Então, esse parágrafo identifica essa causa, né, da vingança e relaciona essa causa com o progresso realizado em quem age e em quem também opina a respeito do modo, né, de se agir. O modo errado de interpretar e agir, o modo correto de interpretar e agir. Aqui, então, o parágrafo, em poucas linhas, nos convida a uma reflexão muito interessante, né, para a gente tomar a atitude correta diante de qualquer situação que aconteça na nossa vida. Mesmo que seja uma afronta, a gente pode escolher o lado da sabedoria e tocar a vida em paz. Vamos para a segunda parte desse mesmo parágrafo ainda, né? Ainda o primeiro parágrafo. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris, perguntais, né, de vós mesmos, se procedeis como cristãos. Se eu tentar vingança, procedo como cristão? Agir querendo vingança é agir como cristão? E depois nós temos outras perguntas na sequência, né? Se eu tentar vingança, se eu ficar com ódio, com rancor, eu sou cristão? Bem, perguntas que vêm na sequência. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros, no caso do duelo, né? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Então vejamos, né? Essas perguntas que estão colocadas aqui mostram as consequências de uma atitude equivocada, de chamar a pessoa para um duelo, né? Primeiro, se a gente agir assim, a gente não é sequer considerado cristão, estamos sendo hipócritas, porque professamos princípios que não nos esforçamos para seguir. Na sequência, diz que, não sendo cristãos, somos devedores da sociedade, que se assassinarmos, teremos remorso. Claro que teremos remorso, né? Já conhecemos as leis do Cristo. Ora, na sequência, as consequências, né? A gente a gente tira uma pessoa da sociedade e a gente, ao tirar essa pessoa, a gente acaba influenciando a sua esposa,
a sua mãe, o seu filho e tantas outras pessoas que conviviam com ele, com essa pessoa, né? Então a gente acaba causando consequências para muitos outros quando a gente se deixa levar pela vingança, né? E depois o Evangelho nos ensina que, certamente, quando tem uma ofensa, essa pessoa tem que fazer uma reparação. Porque se até agora no parágrafo, né, no slide anterior, a gente via que poderia até ser que não houvesse uma ofensa, aqui ele já leva em consideração quando há. Quando de fato a pessoa teve intenção, feriu mesmo, ofendeu. Ora, quando há uma ofensa, o autor dessa ofensa deve sim uma reparação. Portanto, mas pergunta, né, será que não seria mais honroso se ele a desse espontaneamente do que expor a vida dessa pessoa, né? Bem, dois pontos de vista, né? O ponto de vista do ofensor, ponto de vista do ofendido, né? Do ofendido, o que ele deve fazer, até aqui no parágrafo, agir como cristão, pensar nas consequências, e o ofensor tem que reparar por vontade própria, porque muitas vezes nós somos os ofensores, né? O ofendido tem o coração magoado, mas o ofensor tem que reparar por vontade própria. Olha aqui, ó. Quanto ao ofendido, os dois pontos de vista, né? Agora, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Então, aqui os dois pontos de vista. Primeiramente, o ofendido na ação ou na reação que deve ter, né? A reação do perdão, a reação daquilo que manda o capítulo, amai os vossos inimigos, ou até mesmo um amigo quando nos ofende, né? Então, o ponto de vista do ofensor e o ponto de vista do ofendido. É claro que o Evangelho sabe, né? Algumas vezes ele está mesmo gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou em alguém que é muito querido para ele, e, portanto, não está em jogo só o amor próprio. O coração se acha magoado, o coração sofre porque a ofensa se volta àqueles a quem ele ama também, muitas vezes, né? Então, esse parágrafo é concluído com uma ideia que mostra para a gente as consequências de uma atitude contrária à atitude cristã, ao mesmo tempo em que nos alerta para a condição de ofensor e de ofendido, que a gente pode ter às vezes, e nos alerta também para as consequências de nossos atos, né? Não sermos considerados cristãos, dever à sociedade, dever às pessoas, sentir remorso, vai ser muito pior do que enfrentar de forma corajosa a ofensa no nosso mundo interno, tentando curá-la em nós mesmos, né? Vamos então ao segundo parágrafo, né? Penúltimo parágrafo, portanto, que nos diz: mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Então, aqui o Evangelho começa a trabalhar um pouco com a nossa questão de lógica, né? Primeiramente, é estúpido a gente arriscar a nossa vida enfrentando uma pessoa que é capaz de praticar infâmia. Por que a gente arriscar a nossa vida com uma pessoa assim, né? Na sequência, será que se essa pessoa morrer, a infâmia também morre? Claro que não, né? A infâmia, aquilo que ele disse, a ofensa, continuará tendo existido. Não é porque ele morreu que a ofensa também morre, né? Segue o texto. Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Olha que segunda pergunta maravilhosa. Se eu levo essa disputa às consequências de arriscar a vida, eu não estou dando mais importância, mais retumbância, né? Eu não estou alardeando mais, dando mais evidência ao fato, à ofensa, né? Que se fosse falsa, cairia por si mesma. E que se fosse verdadeira, deveria ficar no silêncio. Deveria ficar em segredo, para ser tratada no íntimo, né, de cada um. Então, olha o Evangelho nos ensinando a lidar com isso, né? Se eu recebo ofensa, ela é falsa, deixa que ela caia por si mesma. Se ela é verdadeira, vamos tratá-la em silêncio, vamos procurar cuidar dela, né? Esse é um segundo argumento, né? O sangue torna a afronta, a ofensa ainda mais grave. Então, a nossa reação, quanto mais forte,
é pior. Quanto mais nós nos importamos com uma coisa, mais nós damos evidência a essa coisa, mesmo que ela seja falsa, né? E mesmo sendo falsa, a nossa reação pode ser tratada assim por alguns como indício de que aquilo que foi dito era verdade. Então a gente se pega nessa armadilha, né? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Bem, se vingou, mas a ofensa continua lá, né? A triste satisfação que quase sempre dá lugar já nesta vida a causticantes remorsos, como ele já disse anteriormente. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Aqui mais uma pergunta maravilhosa para a gente pensar na lógica, né, dessa prática horrível, horrorosa do duelo, né? O que se tem disso se o ofensor vence o duelo? Só a satisfação da vingança, as consequências e o remorso. Se aquele que sucumbe for o ofensor, né? Porque se aquele que sucumbe for o ofendido, nem isso ele recebe. Mesmo isso termina em remorso, né? Porque nós temos a lei de Deus em nós e sabemos que é errado. Então, se é o ofendido que sucumbe, onde é a reparação? Reparação nenhuma, né? Então, esse parágrafo argumenta, nos traz a razão, né, sobre a prática do duelo, mostrando a falta de lógica nessa prática, a falta de senso nessa prática, né? Mostra com isso o modo correto de nos comportarmos diante de uma ofensa, né, que não é buscar a vingança e nem a reparação por nossa vontade. Terceiro e último parágrafo. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então aqui esse último parágrafo da instrução de Francisco Xavier, em 1861, né? Esse último parágrafo, então, que ao apresentar essa definição da guerra para nós, né, o que é uma guerra? É o duelo entre povos. Apresenta essa definição e ao apresentá-la, o parágrafo mostra que toda violência deve ser tratada em nível individual. Só há guerra entre povos porque as pessoas têm a violência em si mesmas, né? Só há duelo entre povos porque há duelos entre pessoas. A conduta correta é não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Esse parágrafo, portanto, conclui a lição exaltando a prática da caridade como remédio e como conduta adequada contra a causa dos duelos e das guerras. A causa é a nossa falta de caridade. A causa é a nossa falsa interpretação a respeito da opinião alheia. A causa é tudo isso que nós vimos na lição e nas instruções anteriores a respeito desse item, o duelo. Vamos concluir, né? Nós podemos entender aqui com essa lição a nossa própria posição diante da ofensa, do ofensor, da opinião alheia. Podemos entender também a melhor atitude correta, né? A atitude correta a se tomar diante de um ofensor. E aprendemos, inclusive, que isso nos torna mais fortes para agir do modo correto, para eliminar essa violência que ainda possa existir em nós e que acaba ressoando, né? Que acaba ecoando para toda a sociedade que nos cerca. Que nós tenhamos consciência disso e que tratemos em nós esses nossos ímpetos, esses nossos impulsos que nos levam, às vezes, a querer vingança, a querer reparação, como foi ensinado aqui nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, assim nós concluímos mais essa passagem, mais esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, como sempre, pela companhia. Deixamos o nosso fraterno abraço, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Continue conosco no estudo e na prática do Evangelho segundo o Espiritismo.